Bom dia, povo de Deus, a paz, tudo bem? Aproveitando que você ainda está de pé, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 e 14. Livro de Eclesiastes, fica logo depois de Salmos, Provérbios, no capítulo 12, apenas os versos 13 e 14. Glória a Deus. E para você que gosta de título, gosta de anotar, o título dessa mensagem é Resgatando o Temor a Deus. Diga para pelo menos uma ou duas pessoas, diga para elas assim, é tempo de resgatar o temor a Deus. Eu só faço isso porque para você gravar, quando a gente escuta, fala, repete, a gente acaba gravando o título da mensagem. Senão é capaz de nós sairmos daqui, poxa, a palavra foi boa, abençoada, mas eu não lembro mais o título. Então, quando a gente fala, repete, acaba acontecendo. Vamos ler a palavra de Deus e diz assim: de tudo, olha só que forte isso, de tudo o que se tem ouvido, vou repetir, de tudo. Talvez você ouviu muita coisa nessa vida já, né? Muitos conselhos, muitas vezes a palavra de Deus, mas dizem, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você pode se assentar. Glória a Deus. Então, hoje, como já foi dito aqui, é culto de Santa Ceia. Eu sempre digo, ensino e creio que o culto de Santa Ceia ele sempre é diferente. Sempre é diferente. Porque o culto de Santa Ceia, além de ser um culto, a gente relembra e traz à memória o que Jesus fez por nós. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Faça um sinalzinho, porque às vezes, eu sei que o pessoal do lado de cá, às vezes diz que não ouve bem a gente. Então, se você não está ouvindo, né, depois no final do culto, nos procurem, né, e dá um toque. Às vezes a gente fala um pouco longe do microfone e às vezes acaba não ouvindo, tá? Mas eu creio que essa palavra vai falar conosco. E quando eu leio o livro de Eclesiastes, parece que eu vejo, igreja, um homem que viveu todas as coisas da vida. E parece, se você começar a olhar o livro de Eclesiastes, parece um homem frustrado. Porque ele começa dizendo, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Ele disse que ele construiu casas, ele plantou vinhas, jardins, pomares, ele fez todas as obras que um homem poderia fazer. Ele diz que ele teve riquezas como nenhum outro homem. E assim, ele não estava feliz. Ele conta também que ele provou das delícias da terra. Ele provou as melhores iguarias, os melhores vinhos. Ele provou as mulheres, ele tinha 1000 mulheres, diz a Bíblia. Mas ele ainda diz que isso era vaidade. E quando a gente vê o mesmo autor escrevendo o livro de Cantares, a gente vê um Salomão apaixonado. A gente vê um Salomão que ama uma mulher, que ama a Sulamita, e ele fala como alguém que está prestes a casar, um noivo apaixonado. Sabe aquele jovem que quando vê uma mulher diz, não, essa é a mulher da minha vida, e ele se encanta para aquela mulher, o amor da sua vida era uma mulher. E ele diz, de 1000 mulheres eu encontrei uma. Olha só. Ele mal sabia ele que teria 1000, mas como aquela, não. E depois, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele escreve como um homem maduro, um homem que sabia o que estava escrevendo. E Provérbios são 31 provérbios. Você deveria ir, pelo menos um provérbio por dia, a gente deveria ler. Porque são conselhos do homem, do rei, que foi o mais sábio dessa terra. Alguém que foi provido de sabedoria e de graça. E ele escreve conselhos fantásticos. Porém, muitas vezes, nós damos bons conselhos para os outros.
E às vezes, esses bons conselhos parecem que só servem para os outros e para nós. Falar, às vezes é fácil, mas viver o que se fala, aí é que está o temor a Deus. E ele começa o livro de Provérbios, num certo diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E ele termina o livro de Eclesiastes exatamente como começou o livro de Provérbios. Teme a Deus. De tudo que se tem ouvido, o que eu quero resumir as minhas mensagens é o seguinte: teme a Deus. E quando a gente fala de temor a Deus, o que é isso? O que nós podemos entender por temor a Deus? Será que é ter medo de Deus? Será que ficar assim? Não, a gente vai aprender um pouquinho mais, se Deus nos der graça, um pouquinho do temor a Deus. E eu percebo que muitas vezes nós, eu me incluo, a gente fala da graça, e a graça é algo maravilhoso, a graça é algo que Deus nos fez para esse tempo, só que às vezes a gente, desculpe, eu vou falar e não me entenda mal, eu não vou, parece que a graça vira uma desgraça na nossa vida. Eu vou repetir, mas eu não estou dizendo isso. Por quê? Porque a graça sempre é graça. A graça é o amor de Deus derramado sobre nós. Porém, nós, às vezes, tudo é graça e a gente não obedece. Graça sem obediência vira desgraça. Então, porque está tudo certo, Deus me perdoa. Claro que perdoa, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe. Então, hoje é culto de Santa Ceia. E o meu desejo, o desejo de Deus, o nosso desejo aqui é que a gente aprenda um pouquinho sobre o temor de Deus. Parece que eu vejo, igreja, um certo dia, Salomão, no esplendor da sua glória, prova de tudo que se podia provar. Ele olha no espelho, quando ele olha para os seus cabelos já não eram mais, não sei que cor que era, se era castanho, se era preto, mas já estavam brancos. Ele olha para os seus olhos e ele percebe rugas, ele percebe na sua face o que o tempo da idade faz com uma pessoa. Marcas de expressão. Ele olha para os seus dentes, já não estavam mais tão brancos, já estavam amarelados. Ele olha para as suas mãos não tinham mais a mesma força que tinha quando era jovem. Quando ele tenta caminhar, ele já não consegue caminhar com a mesma velocidade que ele caminhava antes. E é por isso que no capítulo 12, ele diz exatamente isso. Né? Serve a Deus enquanto você é jovem, para que não chegue no fim da tua vida. Né? Ele diz que as suas mãos são trêmulas, os seus pés podem te enganar, os seus dentes já não estão mais tão brancos. Enfim, você não tem mais o mesmo vigor, a mesma juventude. E ele prova tudo que um homem podia provar. E ele diz exatamente isso. De tudo que se tem ouvido, teme a Deus. Guarde os seus mandamentos. E exatamente sobre isso, igreja, que nós queremos falar um pouquinho hoje. Glória a Deus. O que é esse tal de temor a Deus? Primeira coisa que a gente aprende que não é temor a Deus não é ter medo de Deus. Se fosse assim, o temor não seria um prazer para o justo. Pois o medo ele não traz prazer nem alegria e muito menos felicidade. O medo traz inquietação. O medo faz com que a gente anteveja um perigo real ou imaginário, uma ameaça. O medo paralisa, o medo faz com que a gente não saia de casa, não faça nada e fique estagnado. Então, ter medo de Deus, temor a Deus não é ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é um Pai amoroso, compassivo, longânimo. Temor a Deus também não é fazer penitência e muito menos fazer sacrifício. Muita gente acha que temor a Deus é quando a gente vai e faz um sacrifício, anda de joelho, paga a promessa, faz isso, faz aquilo, e assim é que a gente vai agradar a Deus. Gente, com todo amor que eu quero dizer, Deus não é um cobrador de dívidas com uma caderneta
E um papel que fica olhando para você e diz: bom, pastor Adriano não orou muito essa semana, só 15 minutos, está em falta, não vou abençoar não. Deixa eu ver a pastora Alexandra, também só 15 minutos, não vou abençoar não. O pastor Pedro e Mary, pastor Pedro também, está meio relaxado. Não, a Mary orou mais. Não, então eu vou derramar uma bênção sobre ela. Deus não é assim. E às vezes a gente tem ideia que Deus é assim, porque eu orei só 15 minutos, eu não orei muito, eu não fiz isso. Deus não é, Ele é um Deus longânimo. E orar, é bom você ter um tempo para orar, mas você pode orar sem cessar, você pode no teu trabalho estar orando, você pode estar adorando, você pode estar dirigindo e daqui a pouco escutando louvor e cantando junto com aquele louvor. O louvor não é nada mais, nada menos do que uma oração cantada. Você o adora e quando você olha, você está no seu carro, lá chorando, porque a presença de Deus também está no seu carro, aleluia. A presença de Deus está na tua casa, a presença de Deus está no teu quarto, a presença de Deus está no centro da cidade, a presença de Deus está com você, aleluia. Porque quando você teme a Deus, você sabe que Ele está com você, Ele anda com você e Ele fala através de você, glória a Deus. Marabashiri candaramangaias. Oh Jesus. E assim, nós não somos salvos porque fizemos boas obras. Nós fizemos boas obras porque somos salvos. Eu vou repetir. Nós não somos salvos porque fizemos boas obras. Nós somos salvos. Aliás, nós fizemos boas obras porque somos salvos. Aleluia. Então, Deus não está te pedindo para que você pague isso, pague aquilo, faça isso. É claro que você pode fazer um propósito, um voto com Deus. Claro que pode. Mas isso não vai te salvar. O que vai te salvar é a graça. Mas a graça, sem temor, sem obediência, vira desgraça. Porque não que a graça seja desgraça, mas eu a torno porque eu fico negligente, imprudente e não quero obedecer. Mas então, pastor Sérgio, o que é temor a Deus? Ter temor a Deus é ter um profundo respeito por Deus e querer agradá-lo. É ter reverência, é honrá-lo, adorá-lo, saber quem sou e quem Ele é. Saber que Ele é um Deus justo e amoroso. Exemplo, a minha oração, desde que eu subo no altar, desde a primeira vez, sempre é a mesma. Primeiro, eu me coloco diante de Deus, eu procuro buscá-lo, a direção, e eu digo sempre assim: Senhor, eu não quero subir sozinho. Não me deixa subir sozinho. Não me deixa, porque a partir do momento que eu subir sozinho, eu digo isso, eu falo isso, eu, a palavra de Deus fica em segundo plano. Então, eu digo: Espírito Santo, eu quero me esconder em Ti. Se for para pregar a palavra, me levanta só se for para que a palavra mude. Se não, levanta outras pessoas. E todas as vezes que eu prego aqui, todas as vezes em retiro, qualquer lugar que eu vou, sempre tem uma pessoa que ora por mim, minha esposa. Jamais, eu nunca subi nesse altar, nunca, sem a minha esposa dizer: eu te abençoo, porque eu sou um com ela, em unidade. Porque diz a Bíblia que se o marido não ama a mulher, até as suas orações são impedidas. Talvez você está orando e não está acontecendo. E eu nem sei porque eu entrei nisso, é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Talvez você não está amando a sua mulher como deveria. Talvez a mulher diga: fala mais, pastor, é isso que eu estou querendo ouvir, né? Fala mais. Amém? A mulherada pode dizer um amém, mulherada? É isso aí. Mas é o que a Bíblia diz. Às vezes a tua oração não é respondida porque você não ama a sua mulher como ela deveria. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz lá em 1 Pedro. Então, ame a sua esposa, honre a sua esposa, que ela vai te honrar. Glória a Deus. Mas vou voltar para o temor. Eu acho que foi o Espírito Santo que quis dar uma palhinha ali para alguém. Não sei, serviu para alguém, mas glória a Deus, vamos lá. Então, como eu falei, é ter uma atitude sábia, reconhecê-lo como Deus único, verdadeiro, Criador, Senhor absoluto de tudo e de todos,
é ter a consciência que a nossa vida e tudo quanto existe depende dele, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, porque ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, aleluia, aquele que foi morto, que vive para todo sempre, glória a Deus. E quando nós entendemos que ele é a razão de todas as coisas, que ele é a nossa motivação para estarmos aqui, então eu sou o segundo plano e ele é o primeiro plano na minha vida. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. E quando eu entro na presença dele, eu não começo a pedir as coisas para mim primeiro, eu começo a adorá-lo pelo que ele é, pelo que ele fez da minha vida, e não só pelo que ele vai fazer, porque eu sei que ele vai fazer, aleluia. E eu começo a dizer que ele é bom, que a sua fidelidade dura para sempre. E se você olhar o Salmo 136, por 24 vezes, o povo dizia: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E por que eles falaram tantas vezes assim? Porque ele é verdade, ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Hoje ainda está, a sua benignidade está na sua casa, está na sua família, vai estar na sua geração, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, porque ela dura para sempre, aleluia. Aramagashibikandaramangáias. E o que faz a falta de temor a Deus? Como eu sei, eu percebo que eu estou sem o temor a Deus. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a falta de temor, a gente perde o respeito, a convivência, o diálogo e a compreensão exata das coisas. Se eu não honro a minha esposa e minha esposa não me honra, eu vou trazer isso para o casamento, para você entender que é a mesma coisa com Deus. Não há mais o respeito, parece que não há mais uma convivência saudável, o diálogo já não é mais o mesmo. E a gente não entende mais as coisas como estão no casamento. E quando a gente começa a não estar mais com intimidade com Deus, não ter uma vida com Deus, a gente não conversa mais da mesma maneira como conversava com ele. Parece que a gente não o respeita mais como nosso único Deus soberano. A gente não tem uma comunhão, uma convivência com ele como deveria. E então, a gente perde o discernimento das coisas. Não tem nada a ver. Ah, Deus é bom, pode ser. Está tudo certo. Ah, eu também sou filho de Deus, a gente merece. E a gente começa, o meu achismo, o seu achismo, ser mais importante do que a palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você. Esses tempos atrás, nós aconselhávamos um casal. E daí, não só um casal, mas vários casais, a gente já falou isso. Então, para não causar briga, muitas vezes o casal, essa família permitia algumas coisas que Deus não se agradava dentro de casa. Ou seja, tinham filhos, e daí traziam os filhos para dentro de casa. E o namoro não era um namoro cristão. E dentro de casa, muitas vezes, fazia isso. E eu disse, olha, a gente não pode controlar o ímpeto da pessoa de um namoro. Mas dentro da nossa casa, ali, eu sou o Senhor da minha casa. Não que eu sou o Senhor, Deus é o Senhor. Mas se Deus é o Senhor, eu preciso obedecer exatamente os mandamentos que Ele tem. Ah, mas os filhos vão ficar bravos comigo? Vão. Mais uma vez, Eli perdeu o sacerdócio, porque ele honrava mais os filhos do que Deus. E ele acabou com o seu ministério. E Davi desgraçou sua vida, porque não foi um pai, muitas vezes, que deveria ser. Ele não colocou ordem. Eu não estou dizendo que você tem que ser bravo com seu filho, você tem que amar ele. Mas existem princípios. A minha vida, a tua vida não pode ser guiada por sentimentos, tem que ser guiada por princípios. E esse moço, ele colocou em prática o que eu falei. Deu uma briga, o
o menino disse que ia se matar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Claro que eles tentam fazer isso, mas colocou ordem na casa. E deixa eu falar algo para você, igreja. Tenha temor a Deus. Tudo que entra na sua casa deve ser consagrado. Entrou alguma coisa, abençoa aquilo. Declara que aquilo é santo, que se havia alguma maldição, agora é consagrado. As pessoas que entram na sua casa, ore no final com elas, abençoe elas. Unja a sua casa, diz que lá é lar de Deus. Gente, e às vezes, o diabo, ele não entra de uma vez na nossa vida. Ele vai entrando aos poucos. É uma legalidade aqui, uma legalidade ali. Bota o pezinho na porta, não consegue entrar ainda. Mas força um pouquinho mais, a porta vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Daqui a pouco a porta está escancarada, ele entra. Nas pequenas coisas. Já se dizia que as raposinhas destroem uma lavoura. Raposinha, para quem não viu, é um bichinho bem pequenininho. Mas ela vai lá e destrói. Ela é pequenininha, que você dá um chute e pode matá-la. Mas se você deixar entrar uma, duas, três, e assim é a nossa vida espiritual. Vamos voltar a ter temor a Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para você, não é para puxar a tua orelha, é para colocar a gente de volta no prumo, com as coisas de Deus. E temor a Deus, então, quando a gente está sem o temor a Deus, a gente perde a energia, a gente perde o prazer nas coisas, perde o sentido real da vida, parece que a nossa vida não tem mais propósito, perdemos a essência. Olha só o que aconteceu com Salomão. Ele perdeu o prazer pela vida. Ele disse que tudo era vaidade, e ele várias vezes, por 35 vezes, ele diz que tudo é vaidade. E a palavra vaidade vem do hebraico evel, que quer dizer vazio, futilidade. E ele fala 27 vezes que debaixo do sol ele viveu todas as coisas. Ele estava falando do ponto de vista humano, porque debaixo do sol é da perspectiva humana. E ele foi um homem que viveu todas as experiências debaixo do sol. Parece que às vezes sem se preocupar quem estava acima do sol. Então, se você ou eu estivermos frio, parece que perdemos a essência, talvez é porque a gente perdeu um pouquinho o temor a Deus. E a gente pede sabedoria, a gente pede ousadia, mas esquece de pedir temor a Deus. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para que ter sabedoria se não for usá-la para Deus, para glorificar Deus? Se não for usar para glorificar Deus, vai glorificar a mim. E se eu glorifico a mim, eu estou tirando Deus da jogada. Então, por isso que para resgatar o temor a Deus, é preciso amá-lo de todo o coração. Jeremias 29:11 diz, encontraremos quando vou buscar de todo o vosso coração. E buscar de todo o coração é amá-lo, é ler a palavra, é buscá-lo até você ter discernimento de algumas coisas. Você pode perceber, eu até falava isso na célula na quinta-feira que a gente teve. Quando às vezes eu tenho o hábito de escutar o noticiário de manhã, algumas coisas, para ficar informado, vou ligando, mas eu chego normal na empresa. Mas tem dias que eu digo não. Sabe de uma coisa? Eu vou adorar. Aí eu boto um louvor daquele que eu gosto bastante. Eu não sou bom cantor, porque se fosse cantor aqui, nem precisava estar o Rodrigo aqui, Mas tem um louvor que eu gosto muito do Nani Azevedo, que diz que hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Eu amo aquele louvor. De vez em quando eu quero sentir a presença de Deus. Não que não, cada um tem o seu louvor preferido, E quando eu coloco esse louvor dentro do meu carro, eu boto bem alto, ninguém mais. E eu sinto a maravilha de Deus que faz na minha vida. E assim é você. Escolha um louvor que você ama, que você gosta. Cante junto, louve a Deus, até o teu coração se derramar na presença de Deus. E quando você se derrama na presença de Deus, parece que nada mais importa. Parece que os problemas acabaram. Parece que você está no céu. Não é verdade? Você esquece que está com dívida. Você esquece que está doente.
Sabe por quê? Você e eu fomos feitos para adorar a Deus. Lá no céu nós não vamos expulsar demônios. Lá no céu nós não vamos pregar a palavra. Lá no céu nós vamos adorar a Deus. E é isso que o teu espírito quer. E é por isso que o Espírito Santo que está dentro de você, aleluia, eu sinto virtude de Deus. Deus está me dizendo que tem gente que não consegue mais sentir a presença de Deus. Alabashiri candaramangaias. Mas você está sentindo uma angústia, uma vontade de chorar. E é isso que Deus quer fazer contigo hoje. Pode chorar. Porque Ele quer tocar na tua vida, Ele quer voltar às primeiras coisas, aleluia. Não sei para quem é. É você e Deus. Então quando o Espírito Santo ele está em você, ele sente saudade do céu. Sabe? O Espírito Santo é do céu. E quando você começa a orar, a adorar, você está falando a linguagem do céu. Aí o Espírito Santo diz, lá é o nosso lugar. Nós vamos junto para lá. Ele vai falando com você assim. E é isso que Deus quer fazer conosco, aleluia. Mas para isso precisa voltar o temor a Deus. E eu vou me apressar, senão nós temos Santa Ceia. Glória a Deus. E é preciso amá-lo de todo o coração, mas para isso precisa gerar confiança e obediência. Sem confiança, sem fé e obediência, não há temor a Deus. Você precisa acreditar nas promessas, que elas são para mim e para você. Porque ela vai te gerar crescimento, como aconteceu em Atos, no capítulo 2, 3, 4. Eles tinham temor a Deus. E olha o crescimento, olha o que Deus fez. Ela vai fazer você odiar o pecado. Verdade. Como que eu vou não pecar? Se eu tentar na minha força, eu não consigo, porque minha carne é muito mais forte. Então, a única maneira de eu não pecar é adorar a Deus, é fortalecer o meu espírito. Aí o meu espírito vai dizer assim, não que eu não vou pecar nunca, é claro que eu vou pecar. Mas o meu espírito vai dizer assim, não, isso não é mais para ti. Deixa lá, perdoa. Ora por ele. Ele falou mal de ti, mas abençoa ele. O Espírito Santo vai falar contigo e vai te dizer que não é mais para fazer isso ou fazer aquilo. Então é assim que a gente não peca. Não é cuidando para não pecar. Mas sabe o que é fazendo? É buscando a Deus. Que Deus vai te livrando do pecado. Vai te conduzindo. Se eu cuidar para não pecar, vigiar, só vigiar. Claro que tem que vigiar. Mas se eu ficar só vigiando e não adorar a Deus, né? Por isso que diz orai e vigiai. Não vigiai e orai. Né? O que eu quero dizer é os dois juntos. Não dá para fazer um só. E daí eu peco, eu começo a... E o temor então vai gerar sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que ele é o princípio da sabedoria. E vai te dar recompensa e livramento. A recompensa dos humildes, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Provérbios 22, 4. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Bom, aí uma promessa. Mas é para quem? Para quem teme. Então, sem temor a Deus, às vezes não há livramento e nem o acampamento de Deus na tua vida. Olha só que forte isso. Se não, a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor de todos eles, todos vocês. Não. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Por que livra? Porque o inimigo está sempre te espreitando para armar uma armadilha para você. Glória a Deus. E o temor do Senhor prolonga a vida, mas olha só que forte isso. Mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Então o temor do Senhor, inclusive, dá longevidade de vida para mim e para você. Glória a Deus. Temam ao Senhor, vós todos que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se você teme a Deus, não vai te faltar nada. Salmo 34, 9. Amados, visto que todas essas promessas, purifiquem-se de todo o que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. O temor de Deus nos faz perseverar na palavra, comunhão e oração. Atos, capítulo 2. E eu poderia falar muito mais coisas sobre o temor, mas eu queria te convidar a ficar de pé.
queridos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Você e Deus. Esqueça quem está no teu lado direito. Esqueça quem está no teu lado esquerdo. Não abra os seus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero que todos fiquem de olhos fechados. Eu não sei como é que está o teu coração. Deus conhece. Eu quero estar sensível à direção de Deus agora, com todo o temor e reverência, que só Ele pode fazer e só Ele pode falar comigo ou com você. Deus sabe como está a tua vida. Deus conhece como está o teu nível espiritual. Eu sei que essa pandemia, muitas vezes a gente fica preocupado, parece que não passa mais esse tempo, mas a Bíblia que diz, não é eu, é a Bíblia, que o temor do Senhor, ele prolonga a vida, mas a vida dos justos é abreviada, dos ímpios é abreviada. Queridos, o que eu quero dizer para você é que você pode mudar a partir de hoje. Existe uma pregação, se você não viu no YouTube, veja, da igreja da Lagoinha, onde o pastor Paulinho, ele chega no púlpito como um velho, e ele se apresenta como o senhor Salomão. E ele fala que ele fez tudo na vida, que ele tinha dinheiro, ele queria trocar de vida com a igreja, com alguém mais novo. Ele disse, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás. De repente ele tira a máscara de velho, e ele vira aquele pastor jovem, forte. Ele diz, mas eu posso, eu tenho vida, eu não preciso fazer como Salomão, eu apenas basta ser eu mesmo, e basta ser você mesmo. Eu quero orar por você agora. Coloca a sua mão no seu coração. Pai, essa palavra foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração durante 3 semanas, Senhor. Eu estava pedindo para Ti sabedoria, eu estava pedindo discernimento de algumas coisas, e eu achei que isso fosse o fundamental. Eu sei que isso é importante na igreja, mas o Senhor falou, de que adianta sabedoria? De que adianta discernimento, se faltar o temor? Se a gente não reconhecer que a gente é pó, e ao pó voltará, e que nada podemos fazer sem Jesus, que nada podemos fazer sem a palavra, nada podemos fazer pela palavra, senão pela palavra, Senhor. Pai, a minha oração nesse momento, Senhor, é que a gente possa resgatar o temor a Deus. Senhor, eu não sei como está a vida espiritual de cada irmão meu, mas agora é tempo de Santa Ceia. Nos faz voltar ao primeiro amor, à essência. Talvez a gente caiu aqui, caiu ali, começou a falar palavrão, que a gente nem falava mais. Talvez a gente começou a fazer coisas que a gente já tinha deixado de fazer. A gente talvez começou a permitir algumas coisas na nossa vida que já tinham sido abolidas, e nós estamos trazendo de volta. Deus, essa é a Tua igreja, Pai. É uma parte da igreja que vai morar no céu. E Deus, nós precisamos, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Aleluia, Deus, porque se perdermos o temor a Deus, perdemos tudo, perdemos salvação, perdemos sabedoria, perdemos discernimento, perdemos tudo, porque daí nós começamos a lutar com o nosso próprio braço. Deus, Senhor, dá-nos um coração que Te agrada, um coração que teme a Deus, guarda os Teus mandamentos, porque nós sabemos que um dia o Senhor há de buscar a Tua igreja, Pai. Eu quero que você adore a Deus, feche os teus olhos e reconheça que Ele é Deus na tua vida. Se você não o teme mais como temia antes, peça perdão, que daqui a pouco nós já vamos tomar a Santa Ceia. Enquanto nós adoramos a Deus, o pessoal da Santa Ceia já pode vir, mas adore a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim